Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula. Quero avisar para vocês, né, que essa aula eu já trabalhei ela, né, com os alunos do Vespertino, mas ainda não fiz nenhuma aula desse conteúdo com os alunos do Matutino. Então, nós vamos ver esta aula aqui. Ela vai servir de revisão para os alunos do Vespertino, né, que queiram rever. E vai servir, né, de uma aula nova aí para os meninos do matutino, ok? Então, o nome desse assunto agora que nós vamos estudar é o Present Perfect, certo? Present Perfect. Quem ainda não pegou o livro, né, não esqueçam de ir lá pegar rapidinho, né? Tá aqui, o danadinho, aquele lá, o nosso, seguindo aquelas mesmas orientações, no book, no class, né? Mesmo estando de casa, precisa estar com o livro em mãos para que vocês possam estar acompanhando a aula da melhor forma possível, ok? Então vamos lá. Já estando de posse do livro, né? Espero que tenham dado a pausa aí, né? Para dar tempo de buscar e não perder nada da aula, né? Espero que tenha feito isso. Se não fez, dá essa pausa agora e vá buscar o livro. Beleza. Já estando agora com o livro, né? Página 149 do nosso livro. Então, eu vou usar ele aí com esse resumo que tem aí no final do livro para facilitar aí o entendimento. Então, Present Perfect. Olha o que está escrito aí, ó. Acompanhe a leitura que eu vou fazer. Então, o Present Perfect, aí ele colocou aí, ó, has ou have, mais particípio passado do verbo principal, tem vários usos. Veja a seguir, né, no caso. Então, como que é formado esse Present Perfect? É como está dizendo aí, ó, o Present Perfect, ele é formado de has ou have, mais o particípio passado do verbo principal. Então, primeira coisa é você saber usar o has e o have, né, que é o verbo de ligação, de acordo com o sujeito, né, sendo que o has é usado na terceira pessoa do singular, né, com os pronomes he, she, it, ou nomes que possam ser trocados por he, she ou it, e o have a gente usa com as demais pessoas, certo? No caso dos pronomes, com os pronomes I, we, you, they. A gente usa com esses pronomes aí, e qualquer frase onde o sujeito esteja no plural, que você precisa trabalhar o tempo verbal present perfect, você usaria a forma have, viu? Então, é dessa forma aí. E a questão do particípio passado do verbo é aquela situação, né? Se for um verbo regular, né? Esse particípio passado é feito com a terminação ed, né? Como a gente já falou sobre isso. Os verbos irregulares é que fica um pouco diferente. Então, você precisa automatizar esses verbos, você precisa aprender. É um trabalho de vocabulário. Então, você vai pegar o livro e vai, se você ainda não sabe, aprender o maior número possível de verbos irregulares, tanto o passado dele quanto o particípio passado. Então, se você não sabe qual é a página do livro para você fazer isso, ó, é a página 151. Então, tá aí todos os verbos irregulares em ordem alfabética para facilitar aí, ó, a encontrar. Então, começa na 155 e essa tabelinha de verbos, ela vai aí, ó, mostrando os verbos tudinho até a página 154. Então, ele tem aí a forma de você localizar os verbos. Então, você vai ter lá, ó, a forma básica do verbo, a forma do presente, como que ele fica no presente, com S e sem S, a forma de passado e a de particípio passado, que é o que você precisa aqui no caso do tempo verbal present perfect, certo? Então, ele tem aí essas formas. O livro também, ele vai mostrar uma outra forma de você automatizar esses verbos, né, de você aprender. Ele mostra aí, ó, a partir da 154, ó, tem assim, ó, verbos irregulares, classificação por grupo de forma semelhante. Então, ele separa aí de forma que você possa estar aprendendo como transformar esse verbo de presente para o passado ou participio passado de forma semelhante, ou seja, aqueles verbos que mudam a mesma coisa, muda pouquinha coisa, né? Então, você está vendo aí, ó, a maioria dos verbos aí que formam o passado com a terminação GHT. Então, você vai estar observando aí, ó, a forma dele e o iníciozinho aí, que são todos parecidos.
você vai ver outros verbos aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó, na página 155, estão todos separados por essa lista marrom mais grossa, para você estar aprendendo por grupo, viu? E essa outra tabelinha, essa outra maior, né? Começando da 151 até a 154, aí tá para quando você quer localizar o verbo. Aí tá mais fácil para você localizar, porque eles estão em ordem alfabética. Então, você localiza dessa forma, certo? Então, essa é o primeiro passo, né? Quando você vai estudar o Present Perfect. Muito bem. Agora vamos analisar, ó, as frases que vocês têm aí no livro, ó. Então, ele tem aí, ó, para a gente estar observando o uso desse tempo verbal. Então, ele diz assim, né, que uma das formas de você usar, uma das situações de você usar o Present Perfect é para falar de ação repetida em um passado não determinado. Ou seja, é uma ação que iniciou no passado, mas ele você não sabe quando que essa ação teve um final. Você só sabe que ela teve um início lá, mas ela não se determina o final dessa ação, um tempo que a gente chama de um tempo indeterminado, certo? Então veja o exemplo aí, ó. I have seen the Pope on several times. Então, I have seen the Pope on several times, né? Então, se você observar essa frase, eu tenho aí, ó, I have seen. Eu tenho visto, né? Aí, a série aí, ó, de TV, né? Várias vezes. Então, o que é que você observa aí, ó? Não diz quando que essa ação ocorreu. Você só tem aí, ó, um tempo que a gente chama de tempo indeterminado, ok? Aí ele coloca mais aí, ó, ação que ocorreu em um passado indeterminado com reflexo no momento presente. Então, a ação ocorreu lá no passado, viu? Ela pode ter terminado, mas ainda os efeitos, os reflexos dessa ação, elas continuam no presente. Então, ele deu o exemplo, ó, The Pope has been to Brazil. Many people still remember that occasion, né? Ou seja, o Papa, né? O Papa, né? Tem estado no Brasil, né? Tem estado no Brasil. Aí, muitas pessoas ainda lembram daquela ocasião. Então, o Papa veio... eu coloquei até série aí, né? Que é eu tenho visto o Papa, né, na TV várias vezes, né? Seria o primeiro exemplo aí, né? Quando ele coloca, né? The Pope has been to Brazil. Many people still remember that occasion, né? O Papa tem estado no Brasil, né? Por muitas pessoas ainda lembram aquela ocasião. Então, o que aconteceu? Uma ação que teve início lá no passado, ela encerrou, mas ainda tem os reflexos dessa ação da visita do Papa ainda nas pessoas. Então, isso em inglês se usa o Present Perfect. É interessante saber disso, porque essa situação de tempo verbal, ela é um pouco diferente do português. Esse tempo verbal ele não é 100% equivalente em inglês e português. Se fosse em português, essa frase você usaria o tempo passado mesmo normal. Em inglês a gente usou o Present Perfect, viu? Então tem essa situação. Então veja mais uma questão de tempo aí no livro, ó. Ação iniciada no passado e ainda acontecendo no presente. Então eu tenho aí, ó, Jorge Mário Bergoglio has been Pope Francis since March 2013. Né? Jorge Mário Bergoglio has been Pope Francis since March 2013. Ou seja, Jorge Mário Bergoglio, né, tem estado com o Papa Francisco desde março de 2013. Então, veja, desde março. Então, é uma ação que começou em março de 2013 e até hoje ela ainda está acontecendo. Então, isso a gente usa Present Perfect, né? Então, vejam bem essa questão. Então, basicamente, quando a gente vai comparar esse tempo verbal, normalmente a gente compara ele com o passado simples. O passado simples é aquela ação que ela teve início no passado e lá no passado mesmo encerrou. Ela não tem nenhum efeito no presente. É a ação de passado que terminou no passado. Isso para o inglês é assim. Aí, normalmente, isso vai ter sempre um advérbio de tempo definido para marcar que a ação ocorreu em um determinado momento no passado.
e que não faz mais parte do presente, entendeu? Que ela não está vindo, que os efeitos dela não chegaram no presente. Então tem essa situação. Quer ver? Vamos observar aí, ó, mais esse exemplo aí, ó. Quando a ação repetida tiver acontecido em um passado determinado, usa-se o simple past, é o que eu estava dizendo. Então, tem um exemplo aí, ó. I saw the Pope on TV several times last week. Então, eu vi o Papa na TV várias vezes semana passada. Então, quando foi que ele viu o Papa? Semana passada. Então, é uma ação que ele viu o Papa naquela semana. Então, para a língua inglesa, o passado, ele tem um início, meio e fim. Então, você sempre vai saber que aquela ação já encerrou. Ou por um advérbio de tempo, ou por um contexto. Mas sempre você vai saber que aquela ação ela não tem mais efeito no tempo presente. Ao contrário do present perfect, que tem. Então, quando a gente vai diferenciar um do outro, basicamente a gente pode, de forma mais simples a explicação, a gente pode dizer que o present perfect é um tempo indeterminado, que a gente sabe que teve início, mas não sabe quando termina, e o simple past, que é o passado simples, a gente sabe que é um tempo determinado, que a ação ela começou e você sabe que ela já terminou, ou por um contexto, ou por um advérbio de tempo definido. Então tem essas diferenças aí de uso, certo? Viu? Aí, gente, eu vou estar colocando aqui, né, para vocês estarem observando, para vocês estarem treinando. Nesse primeiro momento, vou colocar no Google Classroom só um exercício, só uma questão, só para vocês treinarem o uso do present perfect. Nesse momento, eu não vou querer que vocês saibam usar simple past ou present perfect. Né? Eu já vou determinar que é para vocês utilizarem o past perfect. O past perfect não, o present perfect, ok? Então eu vou colocar um exercício lá de umas 7 a 10 frases incompletas para vocês usarem o verbo que está no parênteses e vocês completarem a frase, só para treinar o uso desse tempo verbal e eu estar vendo aí quem conseguiu entender o assunto ou se é necessário a gente está colocando mais aulas, ok? Bom, aí mais embaixo, eu não vou entrar muito em detalhes, eu só vou mostrar aqui para vocês, né, os advérbios que acompanham esse tempo verbal present perfect, certo? Vocês estão vendo aí, ó, tem o already, né, que a tradução é já, tem um exemplo, eu não vou ainda entrar nesse detalhe, numa próxima aula eu vou explicar o uso desses advérbios. A diferença é que os advérbios do simple past, eles são advérbios de tempo definido, por exemplo, ontem, né, yesterday, last week, semana passada, last year, ano passado. Então, advérbios de tempo definido. Os advérbios do present perfect, eles são advérbios de tempo indefinido. Não dá para você saber por eles que a ação já teve fim, certo? Então, nós temos o already, que significa já, tem a explicação dele aí em português, para facilitar. Tem o yet, que também significa já, né? Também pode ser ainda, ó. Aí você vai observar que ele significa já, o yet, em frases interrogativas e ainda em frases negativas, né? Então, quando você observar o yet numa frase interrogativa, a tradução dele vai ser já. Quando uma frase for negativa, a tradução dele vai ser ainda, certo? Então, essas situações aí. Então, nós temos esses advérbios aí. Do outro lado, nós ainda temos o ever, né? Então, vocês vão ver o uso do ever, de just e de never. Todos estão com a tradução aí para vocês estarem acompanhando. Uma outra coisa que a gente precisa entender é a questão de negativa e interrogativa usando o present perfect, que é uma coisa muito simples, porque como já tem o verbo auxiliar na frase, então facilita a negativa e a interrogativa. Então, como que fica a negativa? A negativa sempre você coloca not, né? N-O-T, not. Vocês estão vendo aqui, ó, not. Esse not você coloca após o has e o have, certo? Aí fica negativo. E a interrogativa você coloca o has ou have antes do sujeito. Quem que pode ser um sujeito numa frase? Sujeito de uma frase, normalmente ele pode ser um nome qualquer, John, Mary, Francisco, João,
ou um pronome, né? Os pronomes que a gente estuda, né? Como I, you, he, she, it, we. Então, esses pronomes. Então, você, quando for colocar uma frase na forma interrogativa, você sempre vai colocar o has ou have sempre antes do sujeito. Lembrando que o sujeito pode ser nome ou pronome. Então, são coisas simples. Outra coisa que a gente precisa estar aprendendo sobre esse tempo verbal, que eu vou estar fazendo aqui uma legendazinha, é a questão de abreviar, né? Então, a gente pode abreviar o auxiliar has e have com o sujeito da frase, principalmente quando o sujeito é pronome. Então, eu tenho I have, né? I have. Aí eu quero abreviar, eu digo I've, né? Como que eu faço isso? Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o VE, o HA do verbo, né? Do verbo auxiliar, de have, vou deixar só o VE e trago esse VE para o pronome, certo? Para o pronome. Aí no lugar desse HA, né, que eu vou tirar, vou deixar só o VE, eu vou colocar um apóstrofo. Como está aqui, ó. I have, I've. Esse VE vai ser colocado em todas as formas aonde eu uso a forma have. E tem a forma has, né, que eu também vou tirar o HA, só que dessa vez, né, você tem aqui o has, e eu vou tirar o HA, vai sobrar só a letra S, né? Aí eu vou deixar só esse S, e esse S eu vou trazer ele para os pronomes he, she, it, e colocando, ó, entre o pronome e essa letra S, o apóstrofo, né? Para ficar his ou she's, né? Dependendo, it's, dependendo do pronome que você vai usar. Então, é basicamente dessa forma. Então, basicamente, para a aula de hoje é só isso. Eu só quero agora pedir para vocês, né? Caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, você pode estar comentando aqui embaixo do vídeo, né? Tem um localzinho aí que tem o nome comentários. Aí você vai fazer aí a sua pergunta para que eu possa estar explicando. Professor, não entendi quando o senhor falou isso sobre a questão do tempo. Aí eu vou estar fazendo um áudiozinho aí, alguma coisa, e vou estar utilizando o nosso grupo de WhatsApp para estar explicando essa parte aí que vocês não entenderam. Então eu faço uma chamada de vídeo e dou essa explicação, certo? Então vocês façam isso. E a outra coisa é comentar com o seu nome, né, e seu número e a sala, só para eu botar a presença, né? Que quando eu uso o Google Meet, eu vejo lá, né, pergunto para vocês quais são a sala que vocês estudam, né, o turno, e anoto no caderno para depois eu estar observando isso, para saber quem está assistindo. Pelo vídeo eu não vou saber. Então vocês façam isso, né? Para você comprovar que você assistiu ao vídeo, você coloca também nos comentários o seu nome, não precisa ser o nome completo. Olha só, Leonária, você bota lá Leonária, número, não sei qual é o número da Leonária, o número e o turno, a sala e o turno, só para eu saber lá, para buscar lá o aluno e já saber aonde colocar a presença, viu? Em qual sala. Então, era só isso. Até a próxima, ou pelo YouTube, como agora, ou pelo Google Meet. Tchau, see you.